Em Portugal, ao menos 12 representantes de empresas com ações no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil participam do Fórum Jurídico de Lisboa. Diretores, presidentes e sócios dessas companhias darão palestras na edição deste ano do evento organizado pelo IDP, a faculdade do ministro do STF, Gilmar Mendes. Algumas dessas ações são relatadas pelo próprio decano da Corte. Procurado, o Supremo afirmou não haver conflito de interesses na situação. Em nota, a assessoria do STF informou que os ministros que conversam com vários setores da sociedade. Quanto à participação no evento de representantes de empresas com processos na Corte, a assessoria justificou que eles vão compartilhar conhecimento com o público. Piotr, e aí, o que achou da justificativa? Pelo menos 12 empresas, isso foi o que foi levantado, talvez tenha até mais, né, empresas participando aí do Gilmar Palusa em Lisboa, empresas que têm ações, têm interesse no Supremo Tribunal Federal. Paula, em um lugar com normalidade da temperatura e pressão, isso é conflito de interesse, não dá para chamar de outro jeito. Mas eu vou voltar num assunto anterior para chegar nesse que você me pergunta. O Supremo Tribunal Federal do Brasil é o único lugar que consegue fazer o milagre da multiplicação. Depois de Jesus, só o Supremo. Um partido nanico no Congresso entra no Supremo e vira gigante. Porque perde uma votação, Augusto acabou de citar essa história aqui, perde uma votação pela democracia representativa, porque é a vontade do povo, ele é nanico porque é a vontade do cidadão, que não votou nos parlamentares daquele partido, nos candidatos. Aí ele é nanico, aí ele perde, aí ele recorre, basta ele ter a simpatia de um ministro supremo, e ele ganha uma liminar, e tudo que o Congresso votou, ou seja, é completamente o absurdo, o avesso de tudo. Bom, esse é o Supremo Tribunal Federal do Brasil, que não de hoje dá mostras de completamente estar atuando fora das suas prerrogativas. Daí a imaginar que o Supremo iria considerar um evento como esse, um conflito de interesse, porque há ali representantes de empresas com causas que estão sendo julgadas no Supremo, inclusive pelo dono do evento, o ministro Gilmar Mendes, seria, digamos, um exercício de imaginação muito fértil. Preciso de um roteirista, assim, para criar esse roteiro, digamos, de fantasia. E por que não? O argumento do Supremo só valeria se o Supremo fosse, por exemplo, e aí seria até institucional, dizer quais são as visões que o Supremo tem hoje sobre a Constituição. Até aí vale. Não deveria haver porque o ministro Supremo julga, acabou. Mas, já que eles gostam de falar, que se ativessem apenas a Constituição. E aí, claro, representantes do departamento jurídico dessas empresas vai entender o que pensa, obviamente, sobre esse campo maior de interpretação constitucional. Eu estou aqui tentando encontrar uma alternativa para justificar esse argumento do Supremo. Está difícil, mas eu estou tentando. Com essa lógica que disse aí, não há problema, eles estão querendo aqui, digamos, se interessar pelo assunto e aprender sobre as coisas. Tem palestras sobre infraestrutura lá. E por que está sendo feito em Portugal? Qual é a razão de estar nesse evento? Tudo que esses empresários vão lá ouvir sobre infraestrutura, eles podem ouvir aqui na Fundação Getúlio Vargas, podem conversar com os governadores, não precisa estar lá. Esse evento é o famoso ver e ser visto e fazer, como é que se chama esse negócio mesmo? Lobby. Lobby. Bom, é isso. Pronto, tá. Não vai dizer isso aos brasileiros porque não é recomendável abusar da inteligência dos brasileiros. Os brasileiros não gostam de terem a sua inteligência abusada, desconsiderada. Somos todos iguais perante a lei. Embora o Supremo não ache isso, nós continuamos acreditando e lutando por isso. Ô Consta, deixa eu só trazer o nome dessas empresas, porque foi inclusive um levantamento realizado pelo Estadão, que trouxe aí essas 12 empresas que teriam representantes, sócios ou diretores participando do evento. Vamos lá, são elas JIF, BTG, Aegea Saneamento, Google, Prudential, Grupo Votorantim, Eletrobras, Bradesco, Magazine Luiza, Instituto Brasileiro de Mineração, Banco Safra e Cosan. Em uma palavra, né, promiscuidade. Vários desses empresários, dos executivos ou dos donos dessas empresas,
são muito próximos, né, dos donos do poder também. Então, em uma só palavra, promiscuidade. Isso é absolutamente inadequado, para dizer o mínimo. A gente conclui que no Brasil o único juiz suspeito foi mesmo Sérgio Moro, assim julgado pelos ilustres ministros do Supremo, né, que dão habeas corpus para compadre, que avaliam casos do ex-chefe e que julgam o adversário. Então, é coisa de republiqueta das bananas. Vamos colocar isso aí também no roteiro lá do Bananas do Woody Allen, que o mestre Augusto já mencionou hoje. Isso é coisa de republiqueta das bananas, isso não é coisa de país sério, mas o problema talvez seja esse, tem muita gente que insiste em tentar levar a sério o Brasil, né? E eles ainda tentam manter algumas aparências com a ajuda da velha imprensa, né? Mas qualquer brasileiro minimamente informado, que não seja alienado, que se informe pela Oeste, que fique navegando nas redes sociais, nas contas dos conservadores, ele já sabe que o Brasil é isso aí, né? Essa baixaria toda. Basicamente, alguém mais cínico poderia dizer assim, é um investimento em lobby, né? É alguma coisa do tipo, cria-se a ameaça legal para vender a licença depois, né? Não sei, eu não quero ir tão longe, não quero ser leviano, mas fica parecendo, né? Investimento em lobby, esse tipo de coisa. E por falar na velha imprensa, Paula, só não queria deixar passar desapercebido aqui a participação do jornalista Sérgio Tavares, que tentou ali fazer aquilo que o jornalismo deve fazer, perguntas incômodas ao Gilmar Mendes, às autoridades, aos envolvidos nesse Gilmar Palusa, que não tem nenhum propósito, vai todo mundo do Brasil para Lisboa debater Brasil em português, né? Português do Brasil. Ele fez perguntas incômodas e claramente Gilmar Mendes ficou constrangido e teve que mentir, porque ninguém acredita realmente que ele não tomou conhecimento da carta recebida pelo ministro, pelo colega Alexandre de Moraes, de um congressista americano que preside um comitê de relações externas, né? Então, jornalista tem que fazer isso mesmo, perguntas incômodas. Parabéns ao Sérgio Tavares e que vergonha da nossa velha imprensa que fica só passando pano para essas autoridades e dando um jeito de justificar o injustificável, né? Que é esse tipo de evento. Augusto, deixa eu só trazer aqui os ministros do STF, então, presentes nesse evento em Lisboa. Além, claro, de Gilmar Mendes, que é o anfitrião aí do Gilmar Palusa, temos também Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Dias Toffoli. Vamos ficar num caso para a gente examinar em tese, né, se há ou não promiscuidade. O Zanin, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Ele foi advogado da JF, do Joesley. Antes do escritório dele, não, ele mesmo. Acho que foi... Ele foi. Foi depois, foi substituído pelo Lewandowski. E da JBS, sim. E depois foi substituído pelo Lewandowski. Isso, posteriormente. Exatamente, posteriormente. Pois bem, então ele é advogado, já foi, da JIF. Essa é uma das empresas patrocinadoras, conhecida como corruptora, né, e corrupta. Os irmãos Batista, pelo amor de Deus, quem convive com eles mais de 20 minutos ou testemunha um crime ou vira cúmplice, pratica junto. Porque eles só fazem isso o tempo todo. É normal isso acontecer? Qual é o valor do patrocínio, da cota de patrocínio da JF? Qual é o valor? Quanto eles deram? Lá, eles conversam, tem algum diretor da empresa e não vai conversar com o Zanin por quê? E tem questões correndo ali, aliás, tem um monte. Eles também não pagam acordo de leniência, tal, que acaba sempre julgado ali pelo Supremo e beneficiando o criminoso. Isso é um exemplo escandaloso. Agora, muito simples, quer acabar com as suspeitas, aí divulguem os números. Quem vai pedir o patrocínio? Quem é o cara que procura as pessoas? Como são escolhidas as empresas que vão patrocinar?
Por que em Portugal e não no Brasil, já que o povo brasileiro precisa saber mais coisas sobre direito, justiça? Por que não divulgam esses números? É lucrativo o encontro? Quem paga as passagens? Qual é o valor das passagens? Então é o seguinte, o Supremo, agindo como empresa, devia ser tratado como uma empresa suspeita. Tá? É assim que tem que ser. Apresentem os números e a gente para de duvidar. Até que isso aconteça, eu tenho o dever de colocar sob suspeita um encontro em português, realizado em Portugal, como se o Brasil ainda fosse uma colônia. Façam aqui. Isso aí é muito difícil, é muito estranho para caber na simplificação do presidente da corte, o Luiz Roberto Barroso. Não, normal. A gente vai dividir conhecimentos. Eu temo que dividam outras coisas.